Você não está confusa. Você está adiando. E no fundo, você sabe. Não é falta de entendimento. Não é falta de força. Não é falta de amor. É medo. Medo de soltar. Medo de perder. Medo de ter que começar de novo. Quando alguém não te valoriza, os sinais aparecem. Na demora. Na ausência. Na frieza que você insiste em chamar de cansaço. Você percebe. Mas finge maturidade. Você espera a mensagem. E age como se não ligasse. Você sente a diferença no esforço. Mas diz que relacionamento não é competição. Você nota que está dando mais. E mesmo assim continua oferecendo. Aos poucos, você começa a se ajustar. A falar menos. A pedir menos. A esperar menos. Você evita conflito para não afastar. Evita cobrança para não parecer difícil. Evita mostrar dor para não pesar o clima. E o silêncio vira hábito. Só que existe uma diferença enorme entre ser madura e se calar para não perder. Você chama de compreensão, mas muitas vezes é medo. Medo de ficar sozinha. Medo de admitir que insistiu onde já não existe reciprocidade. Medo de olhar para trás e perceber que ignorou sinais claros. E aqui está a parte mais honesta de todas. Você não está presa a ele. Está presa à esperança. A versão dele que você acredita que ainda pode aparecer. A ideia de que vai melhorar. Enquanto você espera a mudança, você vai se diminuindo. Vai aceitando migalhas emocionais. Vai normalizando a ausência. Vai se tornando forte demais para não desmoronar. Isso não é amor. É costume emocional. É apego ao conhecido. Mesmo que o conhecido doa. E quanto mais tempo passa, mais difícil parece sair. Porque sair significa admitir que você viu, que você entendeu, que você sabia, e mesmo assim ficou. Se você já se reconheceu aqui, deixa o like, não por mim, mas como um sinal silencioso de que você está começando a parar de se abandonar. Esse like é um compromisso invisível com você, porque a verdade é simples e desconfortável. Você tem valor. O que está faltando não é amor, é limite. E limite dói no começo, mas salva no final. O que te prende não é a falta de clareza. Você já tem clareza. O que te prende é o medo do vazio que pode vir depois da decisão. Ficar em algo que machuca. Às vezes parece mais seguro do que enfrentar o desconhecido. Só que existe um momento em que continuar dói mais do que sair. E talvez, esse momento já tenha chegado para você. O problema não é entender que você merece mais. Você sabe disso. O problema é sustentar essa verdade quando ele volta a ser carinhoso, quando promete, quando melhora por alguns dias. É aí que o ciclo recomeça, e você chama de esperança. Mas esperança sem mudança real, é só repetição. Existe uma razão profunda pela qual você continua ficando, mesmo sendo forte, mesmo sendo consciente, mesmo já tendo aprendido tanto na vida. E quando você entender essa razão, não vai conseguir mais fingir que não sabe. Mas para enxergar isso com clareza, você precisa estar pronta para... Você não faz isso porque é fraca. Você faz porque aprendeu que perder é perigoso. Em algum momento da sua vida, amar virou sinônimo de suportar. Você aprendeu que precisava ser forte, que precisava entender, que precisava manter a relação de pé, mesmo sozinha dentro dela. Existe um medo silencioso de abandono, não aquele medo infantil, mas um medo maduro, de construir tudo de novo, de confiar de novo, de se abrir de novo. Então você escolhe o conhecido, mesmo que o conhecido machuque. Existe também a necessidade de segurança, não só financeira, emocional. A ideia de ter alguém ali, mesmo que esse alguém não esteja inteiro. E sem perceber, você começa a confundir intensidade com conexão. Se dói muito, parece importante. Se mexe com você, parece amor. Mas nem toda intensidade é vínculo. Às vezes é só ativação de feridas antigas. Você fica tentando provar que dessa vez vai dar certo. Esse padrão não nasce de um dia para o outro. Ele se forma devagar, em pequenas concessões. Você engole uma resposta atravessada, depois ignora uma ausência, depois aceita um pedido de desculpa raso, e diz para si mesma que foi só um momento ruim. Os silêncios começam a se acumular. As coisas que você queria dizer ficam presas. Você começa a se explicar demais, a justificar demais, a compreender demais. E quanto mais você compreende, menos você é compreendida.
Tudo acontece de forma gradual, quase imperceptível. Quando você percebe, já está adaptada ao desconforto. Ansiedade constante, coração acelerado quando ele demora, alívio exagerado quando ele demonstra o mínimo, medo de desagradar, medo de tocar em certos assuntos, medo de parecer exigente. Você percebe, mas continua. Você sente que está aceitando menos do que deseja, mas diz que relacionamento não é sobre perfeição. Você espera mudança, espera maturidade, espera iniciativa, e enquanto espera, sua vida vai ficando em pausa. As consequências não são explosivas, são silenciosas: cansaço emocional, falta de brilho, ressentimento guardado. Você começa a se sentir menor, menos interessante, menos segura. Sua autoestima não some de uma vez. Ela vai sendo corroída pelas pequenas situações que você tolera. E o pior, você começa a acreditar que está pedindo demais, quando na verdade, está pedindo o básico. Continuar assim tem um preço. Você vive pela metade, ama pela metade, sonha pela metade, e sempre com aquele peso interno de que algo não está certo. O primeiro passo não é sair correndo, é reconhecer, sem culpa, sem se atacar, sem transformar isso em vergonha. Você fez o melhor que sabia até aqui, mas agora você sabe mais. O segundo passo é parar de justificar o outro automaticamente, observar o padrão, sem romantizar, sem criar desculpas antes mesmo que ele explique, reduzir as explicações excessivas. Você não precisa defender o que sente o tempo todo, e começar pequeno, pequenos nãos, pequenos limites, pequenas pausas antes de ceder. Isso já muda a dinâmica, porque quando você muda, a relação é obrigada a se revelar. E se você percebe que precisa de estrutura para romper esse ciclo, eu criei o desafio 7 dias para se escolher exatamente para isso. É um caminho guiado para mulheres que já entenderam o padrão, mas precisam de direção para agir. O link está fixado na descrição do vídeo. Entender é confortável, mudar não é. Romper padrão exige coragem, exige consistência, exige repetir a decisão mesmo quando o medo aparece, porque ele vai aparecer. Você vai sentir vontade de voltar ao que era familiar, vai sentir dúvida, vai sentir culpa, e é exatamente nesse ponto que muitas mulheres desistem, não porque não sabem, mas porque o desconforto inicial parece insuportável. Só que existe uma fase específica desse processo, uma etapa emocional que quase ninguém te prepara para enfrentar. É nela que o vazio aparece, é nela que a carência grita, é nela que o antigo padrão tenta te puxar de volta. E se você não souber identificar essa etapa, pode confundir recaída com destino, e é exatamente sobre essa fase crítica que a gente precisa encarar agora. Agora você entende, não era amor, era medo, era padrão, era repetição. Você não estava confusa, você estava acostumada a sustentar o que já não te sustentava, acostumada a compreender demais, a ceder demais, a esperar demais. E quando a consciência chega, ela incomoda, porque você começa a perceber que não era falta de valor, era falta de limite, não era falta de sentimento, era excesso de tolerância. Você não é fraca, você só estava tentando manter algo que já não te mantinha, tentando salvar uma relação, enquanto se deixava para depois. Mulher madura faz isso com elegância, ela não grita, ela suporta, ela resolve, ela ajusta. Mas chega um momento em que ajustar demais vira distorcer quem você é. E talvez esse momento já tenha chegado, porque agora você enxerga o padrão, enxerga como o medo de perder te fez aceitar menos, como a esperança te fez ignorar sinais, como o silêncio foi virando rotina. E consciência não é culpa, é crescimento. Você fez o melhor que sabia, mas agora você sabe mais. E saber mais exige postura. Se escolher não é egoísmo, é maturidade. É parar de se abandonar para ser aceita. É recuperar sua própria dignidade emocional. É entender que paz vale mais do que intensidade instável. Quando você se escolhe, o medo não desaparece, mas ele deixa de mandar. A carência pode até aparecer, mas ela não decide por você. Você começa a agir diferente. Fala com mais firmeza. Explica menos. Observa mais. Entrega menos para quem não entrega nada. E isso muda tudo. Porque quando você muda, ou a relação cresce, ou ela revela que nunca teve estrutura.
De qualquer forma, você sai mais forte, mais inteira, mais consciente. Se algo aqui tocou você, escreve nos comentários. Eu escolho minha paz. Não é só uma frase, é um posicionamento. É a marca de uma mulher que decidiu não repetir o mesmo ciclo. E se você quer continuar amadurecendo emocionalmente, se inscreva agora. Esse canal é para mulheres que decidiram crescer, que não querem mais viver no automático, que querem clareza, postura e paz. Aqui você não encontra frases prontas. Você encontra consciência, e consciência transforma. Agora, continua essa jornada por um dos vídeos que estão aparecendo na tela, porque essa decisão que começou aqui precisa ser fortalecida. Quando você se escolhe, o que é raso vai embora, e o que é verdadeiro fica. E depois de hoje, você já não é a mesma.